Boa noite, sejam muito bem-vindos. Mais uma live que a gente vai falar dos inimigos da experiência do cliente. É um prazer ter vocês aqui comigo hoje. Eu vou tentar falar um pouquinho mais baixo do que das outras vezes, porque eu acho que eu tô acordando a Júlia. Vamos lá, essa live é a live número 6. Eu fixei ali o tema, chama A Culpa Não É Minha. Esse é o inimigo que a gente vai exterminar hoje, que prejudica demais a experiência do cliente. Para contextualizar, essa live é a número 6 de uma sequência, uma maratona que eu estou fazendo de lives para a gente chegar pronto, com o terreno preparado para o workshop que eu vou apresentar no dia 26 de setembro, que a inscrição tem o link na bio, quem tiver interesse. Eu recomendo que todos se inscrevam, quem ainda não fez, porque vai ser incrível, eu estou trabalhando com muito carinho nisso. E esse workshop serve para quem quer melhorar o seu negócio, a pessoa que sabe que tem um produto de qualidade, um serviço bacana, mas que ainda não está tendo os resultados que gostaria. E o que está faltando para essa pessoa é aprimorar e ter excelência na entrega desses produtos e serviços. Então a experiência do cliente vem justamente para isso. Esse workshop vai fazer muita diferença na vida de vários empreendedores, eu tenho certeza. E é por isso que a gente está aqui, para exterminar os inimigos antes, para que a gente chegue no workshop já com uma outra mentalidade, já pronto para trabalhar. Para a gente relembrar o que a gente já viu até hoje, na live número 1, a gente falou do inimigo do egocentrismo do empreendedor, aquele que acha que o negócio gira em torno dele e que tudo é para satisfazer ele e esquece que, na verdade, o centro do negócio deve ser o cliente. A solução para esse inimigo é ter em mente aquilo que se chama de cultura centrada no cliente, se tornar uma companhia que tem o cliente no foco das decisões. Na live número 2, a gente falou do líder que não lidera. Ou seja, é aquele que não dá exemplo, mas cobra do colaborador, do empregado, do funcionário, qualquer que seja a categoria do trabalho, que faça e cuide do cliente, faça bem feito. A gente sabe que isso não funciona porque o exemplo vale muito mais. E a forma de corrigir, de exterminar esse inimigo é sabendo que a mentalidade de ter uma centralidade no cliente, ela vem sempre de cima para baixo, das lideranças em direção à base. Então, do dono do negócio para o funcionário, do dono do negócio para a pessoa que limpa, para a pessoa que faz a entrega. E quando a gente fala liderança, não é para pensar, nossa, num CEO de uma multinacional. Quem é o dono do negócio é o líder, é a liderança. Então, esses termos a gente muitas vezes associa com grandes empresas, e isso não é verdade. Traz para a nossa realidade também, do pequeno empreendedor. A live número 3 foi transferida para o final, eu já expliquei outras vezes, então a gente vai ter esse tema mais para frente. A live número 4 o inimigo foi o que maltrata o colaborador. É aquele que não cuida nem do empregado e acha que vai conseguir cuidar do cliente. E o princípio que rege essa ideia, que a gente precisa ter muito claro, é que o teu colaborador, o teu funcionário é o teu primeiro cliente. Você precisa cuidar dele para que ele cuide do teu colaborador, do teu cliente depois. Na live número 5, que foi ontem, o inimigo que a gente derrotou foi o atendimento medíocre. Esse é um dos meus temas preferidos e eu acho que todo mundo se identifica muito com a questão de atendimento, porque é muito palpável, é muito próximo da realidade de todo mundo, seja porque presta atendimento, seja por quem recebe o atendimento, né? O cliente, o consumidor. E o que a gente viu ontem, a gente viu muita coisa legal ontem, e eu inclusive passei estratégias que eu não costumo dar nos stories e em posts, que são boas práticas que fazem toda a diferença no atendimento. Ó, eu vi ali Glau Schutz, quem ainda não se inscreveu para o workshop do dia 26, se inscreve, o link, muito bem. O link está na minha bio também e nesse endereço. Aproveitem, é online 100% gratuito. Voltando, a live de ontem a gente viu boas práticas que incluem a comodidade no atendimento, a disponibilidade, modernidade,
a agilidade. Existem muitas ferramentas e estratégias que você deve implementar para prestar um bom atendimento. E a gente comentou que o atendimento é responsável por 51% da percepção do cliente sobre a experiência. Então, muitas vezes você pode ter um produto ótimo, um serviço bem bacana, mas se o jeito que você entrega, o atendimento que você presta é ruim, isso denigre, isso prejudica muito a imagem da tua empresa, do teu comércio, da tua clínica, do teu estúdio, entendeu? É muito importante que você tenha zelo também nesse aspecto do atendimento. O atendimento não se confunde com a experiência do cliente. Ele é uma parte relevante, é verdade, mas é só uma parte. E a gente falou disso ontem, teve muita dica boa, eu recebi feedbacks bem legais nos directs, agradeço a todos vocês, não tive tempo de repostar, porque hoje o dia foi bem corrido, atendendo tudo que precisava. Agora eu vi ali, seja bem-vindo, Luciano Sodré, fico feliz que você está aqui. Para a gente continuar, mandem nos aviãozinhos ali para mais pessoas, convidem quem está chegando gente nova que nunca veio na live, fico muito feliz que vocês estão aqui. Então vamos lá. O tema de hoje, o inimigo é a culpa não é minha. Esse eu também gosto muito, porque esse é recorrente, é um clássico no Brasil. Que é aquela mentalidade de que diante de um problema você não dá uma solução, você dá uma justificativa, uma desculpa e fica procurando argumentos para rebater aquela situação e dizer que você não tem nada com isso. É comum, vocês já viram muitas vezes isso acontecer, já passaram por coisas assim? Mandem sim aí para eu saber se esse inimigo já fez vocês de vítima também. Eu vou esperar enquanto isso porque eu sei que tem um delay, então mandem se já aconteceu com vocês. Para a gente ir interagindo e conversando. Enquanto eu espero as respostas chegarem, eu vou comentar a primeira parte. Isso é muito próprio, essa mentalidade de não solucionar as coisas. É próprio do brasileiro. Ele sempre justifica, sempre dá uma desculpa. E isso traz um peso muito grande, que é o peso da ineficiência. Tem um vídeo da Lara Nesteruk, que ela fala muito bem disso. Quem tiver interesse tem esse vídeo no YouTube e nos meus destaques também eu fiz um resumo, as anotações pessoais minhas de vários vídeos delas muito bons, que eu recomendo. Isso exige do teu cliente, do teu consumidor, que tenha muito mais esforço, seja porque ele tem que ligar várias vezes, ele tem que se deslocar várias vezes até você, ele perde a viagem, faz várias coisas assim que aumentam o esforço. E você diminuir o esforço do teu cliente é uma forma muito eficiente de que você fazer que ele compre de você e não do teu concorrente. Se você dificulta a vida do teu cliente, na verdade você está dando o teu cliente de bandeja para o concorrente, porque ele vai buscar alguém que facilita a vida dele. Se esse alguém não for você, alguém vai fazer, entendeu? Então isso é muito importante. Agora mesmo a gente está esperando aqui em casa um lanche chegar. A gente pediu por aplicativo. Por que comida por aplicativo é tão famosa hoje em dia? Não é porque é mais barato e nem porque é mais gostoso. Muitas vezes você ir no lugar é até melhor em termos de a comida tá fresquinha, tá quentinha e o preço muitas vezes você paga mais pelo aplicativo. Mas por que ainda assim ficou tão famoso? Porque traz comodidade, traz facilidade, traz conveniência. Então diminui o esforço do consumidor. Então precisa ter sempre em mente isso, que você diminuir o esforço traz vantagem, inclusive financeira, para o teu negócio. Pode ser que você tenha um pouquinho mais de esforço, mas você diminuiu do teu consumidor, melhora o teu retorno, o teu faturamento. E aí, precisa sempre lembrar disso, porque existem formas, estratégias e muitas técnicas de você buscar avaliar onde o teu cliente está tendo mais esforço. Você consegue, através dos conhecimentos da experiência do cliente, analisar e identificar onde o esforço está grande, onde você deve diminuir, onde já está bom, e mais que se você tiver a oportunidade você pode melhorar. Existem muitas técnicas para isso. Outro motivo que leva ao inimigo da... Muito obrigada, Bold, Júlia.
Fiquei muito feliz com o seu comentário. Outro motivo muito importante que leva a gente a pensar nesse inimigo da culpa não é minha é a falta de empatia de algumas pessoas na hora de prestar o atendimento. Empatia é você se colocar no lugar do outro e fazer para o outro aquilo que ele gostaria que fosse feito. Quantas vezes a gente pede alguma coisa para um atendente, para um vendedor? É claro, ninguém vai pedir um desconto de 100%, não estou falando de coisas assim, mas muitas vezes diante de uma necessidade nossa, de que você precisa um tratamento diferenciado porque existe uma justificativa e as pessoas não fazem. Então essa falta de empatia também pesa muito contra o seu negócio, é muito prejudicial. E muitas vezes resolver aquilo é simples, mas falta empatia, falta boa vontade, falta iniciativa. Eu contei uma vez nos stories, não vou dizer o nome do lugar, porque o meu objetivo aqui não é expor nenhum pequeno empreendedor, pelo contrário, é agregar, é trazer uma visão diferente, a visão que as grandes empresas já têm há muito, muito tempo, trazer isso também, tornar acessível para o pequeno empreendedor, é que você facilitar isso, você resolver uma necessidade do teu cliente, agir com empatia, traz muita vantagem para você, muito mais do que só o respeito com o outro, a empatia. E aí eu estava contando que uma vez eu fui, quando a Júlia estava no início da introdução alimentar, para quem não conhece, eu tenho uma filhinha pequena de 10 meses, e eu estava num café, um café lindo, muito legal, tudo muito bom, ambiente bonito, sabe aqueles cafés com música, tipo uma música mais altinha, gostosa. E aí eu pedi se não podiam me vender uma porção de banana avulsa para eu poder dar para a Júlia tomar café junto com a gente, porque eu e meu marido a gente estava comendo outra coisa. E eles insistiram que não dava. E eu sabia que tinha banana no lugar, porque no cardápio tinha itens que iam banana, só que ia banana, mel, pasta de amendoim, ingredientes que eram ruins, eram prejudiciais e não era para eu dar para a Júlia naquela idade. E ainda assim eles ficaram criando óbitos. Aquilo foi deixando o ambiente, o clima daquele café da manhã tão ruim por uma coisa boba, que eles podiam ter resolvido se tivessem pensado no cliente antes de pensar no processo. Entende a diferença? Quando você, não, isso não está no cardápio. Sim, eu sei que não está, eu já vi que não está. Por isso que eu estou te pedindo especialmente esse para atender essa necessidade. Então, quando o cliente pede isso para você, ele está te dando uma chance de você mostrar que você é diferente, de você se destacar diante da concorrência. Então você precisa, pequeno empreendedor, aproveitar isso. Um outro fundamento muito importante para a gente olhar para a experiência do cliente e evitar essa desculpa de não posso fazer nada, a culpa não é minha, é você ter sempre foco na solução e não em identificar o problema. Identificar que existe um problema, um obstáculo, isso é fácil e é o que muita gente se limita a fazer. Olha, o sistema não aceita, eu não consigo, o meu chefe não deixa, e sempre com desculpas assim. Mas quando você olha para isso, é claro que o funcionário precisa de treinamento, precisa de autonomia, precisa de bom senso para saber até onde ele pode ir, até onde aquele pedido especial, por exemplo, é razoável, até onde quebrar uma parte do processo, passar por cima de uma regra menor é aceitável para resolver a vida daquele cliente, daquele consumidor. Diante de, por exemplo, situações urgentes, necessidades muito importantes, questão de horário, de tudo isso, muitas vezes vai fazer o teu cliente perder uma viagem que às vezes não foi uma viagem de uma quadra e meia, uma viagem de horas, às vezes de dias, entendeu? Uma viagem internacional, muitas vezes, muitas não, poucas, né? Mas acontece também. Você precisa cuidar disso para mostrar que ele é importante para você. E quando você mostra que ele é importante para você, ele retribui isso mostrando que o seu negócio também importa para ele. Então é uma via de mão dupla onde todo mundo sai ganhando. O cliente ganha na solução das suas necessidades, em suprir os seus desejos, saciar os seus desejos,
E a empresa ganha em faturamento, em ter mais clientes, em ter clientes fiéis, clientes recorrentes. Percebem que uma coisa está muito relacionada com a outra? Um exemplo muito legal, não aconteceu comigo, eu soube desse exemplo, que num hotel nos Estados Unidos, o hotel tinha um treinamento de experiência do cliente e todas as camareiras tinham um cartão pré-pago que elas podiam gastar até $100 para resolver algum problema de um cliente. E aí, em certa noite, a camareira estava limpando o corredor e, uma hóspede abriu a porta e perguntou onde era a farmácia mais próxima que ela precisava ir comprar fraldas para o filho. A camareira perguntou que marca ela usava e que tamanho. E falou, não, pode deixar que eu vou lá buscar para a senhora. Avisou o chefe do turno que estava saindo por esse motivo, foi até a farmácia de noite, comprou a fralda que a criança usava, o bebê, trouxe, bateu na porta da mulher, entregou e falou, tá aqui a fralda que a senhora precisa, boa noite, e virou as costas, saiu, foi fazer o trabalho dela. Você imagina a experiência que essa mãe viveu nesse hotel? Para quantas pessoas ela não contou isso? Quantas vezes ela vai voltar para esse destino e ela vai escolher esse hotel? Porque o que ela sentiu ali, imagina o desespero de uma mãe, a gente não sabe se às vezes tinha mais filhos, se o filho estava chorando, se precisou atender uma criança com fome, ia ter que no meio da noite sair para comprar fralda. Então você veja que às vezes é um detalhe pequeno, que isso deve ter custado quanto? Uns R$30? Compra um pacote pequeno, ainda mais na conversão de dólar. E isso, olha o benefício, olha o retorno que isso trouxe. Com R$30, a pessoa não ia conseguir fazer um anúncio de 2x2 num jornalzinho, entendeu? Então, pensar nisso, no custo-benefício, o quanto você gasta para isso, perto do quanto isso traz de retorno para você, é muito importante. E muda a vida do teu cliente também. Um outro ponto muito importante para a gente pensar na questão desse inimigo da culpa não é minha, é que você conhecer os impulsos de compra que levam o teu consumidor, o teu cliente a comprar de você, fazem toda a diferença para você conseguir entregar para ele o valor que ele precisa, que ele deseja. Eu já falei em outras lives, inclusive numa live com convidada, que o cliente compra por 3 motivos principais. Ele compra para resolver um problema, para suprir uma necessidade ou para saciar um desejo. Quando você entende isso e identifica naquela situação qual é o motivo, você consegue entregar para ele aquilo que ele precisa e mostrar que você vale muito mais do que os outros. E aí, quando você mostrou que o teu valor é alto, automaticamente ele vai associar que o teu preço é menor, porque você entregou muito valor. O preço fica menos importante porque você já entregou muito valor, mesmo que o teu preço seja mais alto que o da concorrência. Mas porque você mostrou o valor antes, entendeu? Você não dá o preço primeiro, você mostra o teu valor antes, para depois ele ver o preço. Quando você consegue fazer isso e mostrar, por exemplo, resolver a situação de um cliente que estava precisando daquilo, que teve um problema e você foi lá, não, deixa comigo, você pode contar comigo, eu vou resolver para você, você gera no teu cliente o que se chama de gatilho da reciprocidade. Ele vai ver aquilo com tamanha gratidão que ele vai associar a tua marca, a tua empresa, o teu negócio com percepções positivas e que isso vai sempre se somando, vai sendo cumulativo. Isso vai gerando uma experiência insubstituível, tornando o teu negócio único. Sabe quando a gente precisa de um amigo e a gente pôde contar com ele numa hora difícil? Aquele sentimento de, nossa, que alívio, te devo essa. É isso que você consegue construir ou despertar no coração do teu cliente quando você resolve um problema para ele, quando você resolve uma situação que ele ficou tenso pensando naquela incerteza se isso ia dar certo ou não ia. Percebe o poder que isso tem? Isso é muito, muito, muito valioso, gente. E aí, já para a gente caminhar para o fim,
uma coisa que eu nunca falei no Instagram antes, mas que vou compartilhar com vocês aqui hoje. Quando você consegue transformar um problema numa experiência positiva, não é fácil, mas é possível e é muito desejável. Você transforma o problema numa experiência positiva, essa experiência positiva você vai transformar depois em faturamento. Percebem esse link? Você transforma um problema numa experiência e a experiência se converte em faturamento. Não é isso que todo mundo quer? Quem empreende, objetivo o lucro. O trabalho busca isso. Claro, todo mundo tem o seu propósito ou deveria ter. Existem fatores que são a base disso tudo, mas uma empresa, para ela ser sustentável no tempo, ela tem que ser lucrativa. Então, quando você percebe que um elemento desse leva até o outro, você vê que você cuidar da experiência do teu cliente vai muito além do que você imaginava antes. Na verdade, isso transforma o teu negócio, isso alavanca o teu negócio, isso dá um up nos resultados, entendeu? Isso é muito importante e muito poderoso. As pessoas desprezam o poder disso. Então, para a gente finalizar e entender que esse inimigo de dizer a culpa é do sistema, eu não consigo fazer nada, o meu chefe não está aqui, tudo isso prejudica o teu faturamento também. Você pode não ter percebido isso antes, mas hoje ficou muito claro, eu tenho certeza disso, e depois vocês me mandem direct contando se fez sentido para vocês, porque você usar um problema do teu cliente é uma oportunidade de ouro para você se destacar e mostrar que você é diferente. Eu ia perguntar, até vou perguntar pro Luiz, se ele estiver vendo a live, se a Júlia acordou, porque se ela acordou, ela pode vir aqui dar um oi, porque as outras lives ela estava assistindo, mas eu acho que hoje ela não acordou, ele está aqui do lado, está sozinho. Então, tirem print, que eu tenho mais um aviso para dar, e aí eu quero ver as postagens, as marcações de vocês. Essa foi mais uma live da sequência que a gente está fazendo, uma maratona de lives para o workshop que eu preparei, que vai ser no dia 26 de setembro, que o link está na bio. Eu vou falar sobre a experiência do cliente com muito mais profundidade do que eu consigo nas lives, que estão sendo bem mais curtas. Vai ter muita coisa boa, essas lives estão sendo para preparar o terreno, para todo mundo já chegar quente no dia, muito animado, já conhecendo um pouco mais dessa área que para muita gente é tão nova. O link para inscrição tá na bio, o evento é online, 100% gratuito e não tem replay. Quem perder, perdeu, não vai ver de novo. Então tirem print, me marquem e amanhã a gente tem mais um inimigo. Eu vou postar nos stories qual o inimigo vai ser e eu espero todos vocês. Até mais, boa noite.